Saudações em Cristo Jesus, meus amigos que têm acompanhado aí a nossa matéria de panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos profetas menores, tá bom? Vamos introduzir aí os profetas menores e você vai notar uma coisa. Eles não estão na sequência que aparece ali na sua Bíblia, no Antigo Testamento. Eu separei eles de acordo com aquela divisão da apostila, uma coisa mais cronológica, tá bom? E vão haver divergências por causa da época em que foram escritos, mas nós vamos seguir aqui o que a apostila foi feita. Tá bom? Então, se você chegou até aqui, profetas menores, parabéns. Anime-se, tenha bom ânimo, força, porque depois dessa aula nós temos apenas duas e concluiremos então o panorama do Antigo Testamento. Tá bom? Vamos falar aqui um pouco a respeito do porquê nós chamamos profetas menores, tá bom? E você tem aí esse teólogo que afirma que os livros dos profetas menores são chamados assim por causa da brevidade relativa em comparação a Isaías, Jeremias e Ezequiel, ok? E não porque eles sejam menos importantes teologicamente. Então é sempre bom a gente lembrar e ter isso em mente. O nome profetas menores nada tem a ver com a importância, e sim apenas com a brevidade em comparação a outros profetas, no caso, como citado aqui por este teólogo, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ok? Nós vamos falar hoje aqui, começar falando a respeito de Joel, que trata do dia do Senhor. Tá bom? Vamos fazer aqui algumas considerações a respeito do livro de Joel. Tá? É uma ameaça do julgamento de Deus contra Judá, certo? Que foi ilustrada com uma praga de gafanhotos. Você sabe muito bem que Joel fala a respeito de uma praga de gafanhotos. Isso é uma ilustração do julgamento de Deus por conta da postura do povo e tudo aquilo que eles vinham vivendo que não estava de acordo com as Escrituras, com aquilo que Deus esperava deles, tá bom? E você vai ver sempre, isso é sempre encontrado, de que a esperança para mim e para você, assim como para o povo de Israel, para os judeus no Antigo Testamento, ela sempre é encontrada no arrependimento e na misericórdia de Deus. Sem arrependimento e a misericórdia de Deus, você não tem esperança e vai ser sempre assim, tá bom? O dia do Senhor, o tão falado dia do Senhor. Nós não vamos abordar detalhadamente o dia do Senhor, ok? Mas aqui você já pode ter um vislumbre do que a gente entende como o dia do Senhor. Será um dia de trevas para os pecadores, mas um dia de bênçãos para aqueles que pertencem, para o povo de Deus, tá bom? Caso você queira conversar um pouco a respeito do dia do Senhor, tema tão especulado na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, você pode me procurar, a gente vai conversar, a gente vai interagir a respeito disso. E o texto-chave de Joel, né? Joel capítulo 2, versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Essas palavrinhas aí que estão em vermelho, esses três verbos, eu coloquei só para a gente destacar e olhar esse versículo, prestando atenção nesses três verbos aí, ok? Rasgar o coração é literalmente despedaçar, tá bom? É separar de forma abrupta mesmo, tá? Sem pensar, direto. Você vai despedaçar, você vai rasgar de modo em que precisa literalmente ser refeito. Tá bom? E Joel diz, Deus diz, né, para o povo, rasgue o vosso coração e não as vossas vestes, tá? E convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande benignidade e se arrepende do mal. Tá? Converter aí, a ideia é um verbo que diz que retornar. Tá? E a ideia de retornar é voltar a atenção, direcionar o interesse ou a sua confiança a algo ou alguém, no caso, ao Senhor vosso Deus. Ok? E o arrepender, né? É cessar uma atividade em particular, com a implicação de que compadecer-se é um ato de graça. Essa é a parte de Deus, né? Ele se arrepende do mal, mas Deus não é homem para se arrepender, certo? Nós sabemos disso, mas a ideia aqui é que quando nós olhamos para os atos de Deus, nós interpretamos dessa forma, porque parece que a sorte ou o curso ia para um rumo, mas de repente Deus muda a sorte daquela pessoa ou muda aquela situação e nós temos a impressão de que Deus se arrependeu, né? Mas a ideia aqui é que Deus para de fazer aquilo, ele cessa com a punição porque ele se compadece. Então Deus demonstra a graça dele. Por isso ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Nós estamos falando do caráter de Deus. Alguém que não é homem para se arrepender mesmo e não se arrepende. O que nós temos aqui, não só em Joel, mas temos em Gênesis também, outros trechos da Bíblia, em que nós vemos essa palavra, né, de que Deus se arrepende ou se arrependeu daquilo outro, mas a ideia é para que que a gente seja capaz de entender que Deus, a gente tinha a impressão de que as coisas estavam indo por um caminho, de repente Deus muda a direção daquilo e a gente consegue perceber e entender com mais clareza o texto como Deus se arrependeu, né? E aí é esse compadecer-se como um ato de graça, ok? Ainda falando de Joel 2,13, né? Deus ele é compassivo e misericordioso para aqueles pecadores arrependidos, né? Então, e quando há arrependimento, há também um ato de misericórdia, um ato de compaixão de Deus para os arrependidos, né? Então, o que é que Deus espera de mim e de você? E estava falando para o povo de Israel ali que esse quebrantamento interior, a ideia de rasgar o coração, é mais relevante do que os atos externos. Eu vou voltar aqui para você ver o versículo 13. Rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Percebe? Então Deus está falando, eu quero que você seja quebrantado de verdade no seu interior. E não que os atos, né, esses atos externos com aparência de religiosidade apareçam. Isso, para mim, tem o seu lugar, tem o seu valor, mas o importante mesmo é o que está no coração. É você se arrepender primeiro interiormente para que o seu exterior reflita aquilo que está de fato dentro de você. Então é isso que Deus espera de mim e de você, é isso que Deus esperava do povo de Israel, de acordo com as mensagens aqui do profeta Joel para o seu povo, que eles precisavam se arrepender, eles precisavam rasgar o coração, um quebrantamento interior, e não simplesmente rasga as vestes por causa de luto, algo apenas externo, algo cerimonial. Isso tem o seu valor, isso tem o seu lugar, mas a mensagem aqui é bem clara. Rasgue o seu coração, né? Coloque-se diante de Deus, se arrependa, né? Um arrependimento aí genuíno diante de Deus, porque é isso que Deus espera de mim e de você, né? Agora, qual é a motivação para esse arrependimento? A motivação é justamente o caráter gracioso de Deus, né? O texto diz que ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, né? Ele é gracioso para comigo e para com você. Então, a motivação para o arrependimento é isso, é rasgar o coração diante de um Deus que tem um caráter perfeito, gracioso, misericordioso, compassivo, enfim. Agora, uma curiosidade aí para mim e para você, né? Essa expressão, o Senhor vosso Deus, é muito familiar para o judeu, porque só em Deuteronômio ela aparece 263 vezes.
Perceba, 263 vezes somente no livro de Deuteronômio essa expressão, o Senhor vosso Deus. Isso traz à mente ao povo de Deus alguma coisa, né? Essa repetição dessa expressão, desse termo, é justamente para que eles se lembrem de um pacto que foi feito lá atrás com Moisés, de que o povo pertenceria a Deus. Uma aliança do povo, de Deus para com o seu povo. Então a expressão Senhor vosso Deus traz à memória do judeu, do israelita, toda essa aliança, todo esse relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Tá bom? Então, olhando para Joel, né, em que ele demanda, né, arrependimento genuíno para desfrutar de um relacionamento proveitoso, frutífero com Deus, a mensagem fica essa aqui. Aquilo que não for resolvido na história pode ser resolvido e será quando? No dia do Senhor, lá na frente, no futuro. E nesse dia, no dia do Senhor, ele vai endireitar tudo. Então, é tempo de se arrepender, é tempo de se converter, se voltar para o Senhor, voltar a sua atenção, voltar a sua confiança para o Senhor em arrependimento com o coração quebrantado. Porque lá na frente, no dia do Senhor, tudo vai tomar seu jeito. Mas ali nos dias de Joel, havia essa esperança para o povo. Eles receberam a mensagem. Era necessário um arrependimento genuíno. E isso é até hoje. Então nós precisamos nos lembrar e olhar para o livro de Joel com essa perspectiva. Okay? Vamos falar de Amós agora, falsidade e hipocrisia. Essa é a mensagem aí de Amós, de um modo geral, tá bom? As considerações aqui a respeito de Amós. Israel, o povo de Israel, vivia indiferente às exigências de Deus, tá? Conforme a aliança mosaica, lá em Êxodo 19, tá bom? Você tem aí os versículos 5 e 6 de Êxodo 19, você pode ler na sua casa Êxodo 19 inteiro, tá bom? Mas eu coloquei aqui 2 versículos que são bem específicos, falando dessa aliança que Deus fez com Moisés no Sinai, tá bom? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós estamos remontando ali Êxodo, em que Moisés teve um encontro com Deus ali, uma teofania, né? Deus aparecendo para Moisés e dando essa mensagem para que Moisés se dirigisse ao povo e transmitisse um recado para o povo, porque Deus ia falar ali. Então, Amós, ele remete a esse período, ele remete a essa aliança de Deus para que o povo pare de viver de forma indiferente àquilo que Deus exige do povo, ok? No seu relacionamento. Então, como que a indiferença do povo é vista ali no livro de Amós, tá bom? Uma religião abominável, com idolatria e sincretismos religiosos, tá bom? Então você tem aí em Amós 2,7 a prostituição cultural. Você tem em Amós 3,14 os altares de Betel. Você tem em Amós 8,14 o ídolo de Samaria. Essas referências que demonstram para nós qual era a situação do povo que vivia uma religião ali cheia de idolatria, cheia de sincretismo. E isso é um alerta para mim e para você, porque no nosso coração, como já dizem, é uma fábrica de ídolos, né? E o que nós temos visto nos dias de hoje de sincretismo religioso, pega um pouquinho da religião, vou chamar assim, tá? A religião evangélica, um pouco da religião X, um pouco da religião Y, e vamos adorar a um Deus com cada religião do seu jeito, porque no final das contas
o Deus é o mesmo. Será que isso é verdade? Né? Será que não existe um sincretismo que, aos olhos de Deus, é abominável? E nós precisamos pensar nisso. E você precisa sondar o seu coração por causa da idolatria e do sincretismo que pode, eventualmente, tá, acontecer aí no seu coração, nas suas motivações. Precisamos pensar sobre isso. Né? Agora, Amós, no final do livro, você tem todas essas palavras aí de Deus que visam a restauração, né, de acordo com o versículo 11 do capítulo 9. Né. Você tem aí uma profecia futura de que Israel reinará sobre as nações, versículo 12 do capítulo 9. E também Israel vai desfrutar, desculpe, de toda a terra, de tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo. Isso é lá na frente. Você que tem acompanhado as aulas aí dos profetas, sabe bem do que eu estou falando, a gente já falou bastante a respeito disso. Então, nós precisamos ter isso em mente. Não é só julgamento, é também uma palavra de restauração, de ânimo, mas existe uma condição para isso. Né? E olha só, capítulo 4, versículo 12 de Amós, que a gente chama aí, considera o texto-chave. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Né? O verbo aí, preparar-se, né? Se preparar, é estabelecer, estar firme, né? Estar pronto para uma ação imediata. Né? É quase que um termo militar. Né? Você precisa estar alerta, você precisa estar pronto, porque vai ser necessário tomar uma ação imediata. Então, sempre pronto. Né? Eu tenho um amigo que gosta de falar isso, sempre pronto. E você precisa estar sempre pronto para a ação. É o que Deus está falando para o povo de Israel, porque eles precisam estar preparados, porque vão ter um encontro com Deus. Isso é uma alusão a um julgamento futuro, tá bom? E de novo, se não tiver um arrependimento no presente, o povo pode esperar que vai sofrer lá na frente, tá bom? A profecia aqui de Amós, ela convida o povo a um arrependimento, porque lá na frente, assim como Joel, né, as coisas vão ser resolvidas. Agora, é preciso aprender a se submeter, a se lembrar das exigências de Deus para com o seu povo, que são vistas para nós hoje na palavra de Deus, e no caso do povo judeu, no Pentateuco, especificamente ali, Êxodo 19. Então, o povo precisava se arrepender, porque vivia uma vida voltada para si mesmo e não para Deus. Isso é resultado da idolatria e o sincretismo. Perceba que a idolatria e o sincretismo, elas revelam ou expõem um coração que quer fazer as coisas somente para o seu prazer, somente para ser agradado. Né? Então, eu pego um sistema, eu pego uma determinada religião e eu adequo as minhas necessidades, as minhas preferências, e aquilo que me incomoda eu jogo fora. Isso é idolatria. Ou então, eu sigo a Bíblia, mas também eu pego um pouco de uma doutrina X, Y, Z e qualquer outra coisa que nem a Bíblia usa e vou inserindo isso no meu sistema religioso como se a minha fé dependesse dessas outras coisas, e aí eu tenho um sincretismo religioso. Então, ou seja, eu estou vivendo não para Deus, eu estou vivendo para mim mesmo. Eu sou o meu Deus. Era assim que o povo de Israel vivia. Por isso eles precisavam estar sempre prontos, porque eles iam ter um encontro com Deus. Eles precisavam prestar contas da vida deles. Eles precisavam se voltar para tudo aquilo que Deus exigia e prescreveu na aliança e na palavra dele para o seu povo. Porque senão eles viveriam na sua idolatria, no seu sincretismo, porque isso era prazeroso a si, né? Para agradar os seus próprios desejos e não agradar a Deus. Lembre-se de uma coisa, você serve a Deus, é a Deus então.
busque agradar a Deus. Não significa que você sempre vai viver contrariado. Não, mas você vai ter prazer naquilo que Deus quer para você. Porque você sabe que aquilo que Deus quer para você, por mais que por um breve período ou um longo período seja doloroso, é o melhor para você. Então, quando eu rejeito muitas vezes o sofrimento, ou a disciplina, ou determinada orientação de Deus para mim, pode ser, veja bem, pode ser sinal de idolatria, porque eu quero de fato ser agradado e não agradar a Deus. Eu preciso refletir sobre isso, você precisa refletir sobre isso, nós precisamos tomar cuidado e aprender, olhando aí para o profeta Amós, para todo o livro dele e refletir a respeito dessas questões. Tá bom? Amós 4,12 nos remete então ao encontro de Moisés com o Senhor no Sinai. Olha só, versículos 11 e 15 de Êxodo 19. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Então, percebam que 4,12, que ele falou aqui, ó, prepara-te para te encontrares com teu Deus, é uma referência clara a Êxodo 19. De novo, leia Êxodo 19, todo o capítulo, mas esses versículos aí específicos, tá bom? Então, o povo merecia punição, tá? Por causa de uma postura superficial e hipócrita, tá? Deus promete, de fato, um castigo para eles, porque a aliança estava relacionada a isso. O pacto de Deus com o seu povo estava relacionado a isso. E você não tenha dúvida de que, se isso faz parte de um pacto de Deus com o seu povo, ele vai cumprir, porque ele é fiel a si mesmo, ele não pode mentir. Então, se está prometido, será cumprido. Mas a boa notícia é que depois dessa devastação, depois desse momento de punição, por causa de uma postura superficial, por causa de uma religião hipócrita, vai vir a renovação, vai vir a restauração. Faz parte do caráter de Deus. Ele estabeleceu uma aliança, ele se comprometeu em cuidar, em amar o seu povo, mas ele também se comprometeu em punir quando há injustiça, quando há uma desobediência do seu povo. Tudo aquilo que é feito tem consequências. Então, tudo vai acontecer de acordo com o caráter de Deus. E é isso que você e eu precisamos ter bem fresco na nossa mente, bem claro na nossa mente e no nosso coração, para que a gente não reclame lá na frente. Quando a gente vive uma vida de idolatria, de desobediência ao Senhor, uma religião hipócrita, e aí a gente sofre as consequências lá na frente. Mas é assim que vai ser. É assim que vai ser, porque Deus, ele é fiel àquilo que ele prometeu. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E você já sabe. Se você desobedecer, vai ter consequências. E se você obedecer, vai ter consequências também. Então você precisa se lembrar dessas questões do caráter justo de Deus. O Deus que ruge, no final, será também, né, o Deus que cura. Pode esperar. Se você está passando por algum momento de sofrimento, seja por desobediência, por idolatria, por hipocrisia, seja por uma falha de caráter sua ou não, pode ter certeza e pode esperar firmemente e pacientemente no Senhor, porque Ele vai curar, Ele vai trazer a solução. Confie nisso. Confie no caráter de Deus. Ok? Vamos falar de Jonas, compaixão para Nínive. O tema prioritário de Jonas aqui, né, é a graça de Deus e na sua soberania, sua graça soberana pelos pecadores. Tá? Então, Deus mostra, ele é visto em Jonas como um Deus gracioso e um Deus soberano, porque ele demonstra a sua graça para quem ele quer. No caso, os marinheiros, no começo do livro de Jonas, e também os ninivitas, pessoas maldosas, né?
péssimos seres humanos que faziam barbaridades, né, com as pessoas. Então, quando você olha para Jonas, você aprende até mesmo pelo exemplo negativo de Jonas, porque Jonas recebeu uma ordem e fez exatamente o contrário, como se Deus dissesse, vai para o leste, ele foi para o oeste. Né? Então, e olhando para esse exemplo negativo de Jonas, porque ele tentou fugir, mas não conseguiu, e tudo que ele passou, tudo que ele precisou suportar para chegar no ponto de desistir de desobedecer e obedecer a Deus, aprenda essa lição com Jonas. Aprenda. Se você entendeu algo de Deus, faça. Mude agora. Não resista à vontade de Deus. Você serve a um Deus que é soberano. E aquilo que Ele quer. Ponto e acabou. Não resista, porque se você resistir, você vai sofrer. Não seja cabeça dura, não seja coração duro, porque você vai sofrer. Tá? E é interessante porque ao ler Jonas, você percebe de que Jonas ele não queria estender para as outras pessoas toda a graça, toda a misericórdia que Deus tinha para com ele. Você já viu como muitas vezes nós somos assim? Você é uma pessoa abençoada por Deus. Deus derramou a sua graça sobre a sua vida. Dia após dia, Ele renova as suas misericórdias na sua vida. E muitas vezes você se recusa a estender isso para outras pessoas. De várias formas. Você se recusa muitas vezes a pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Muitas vezes você se recusa a perdoar alguém que pediu ou não perdão para você, mas você se recusa a perdoar. E por aí vai. Tantas questões que envolvem o nosso coração e que nós poderíamos e deveríamos aprender com Jonas, mas que muitas vezes nos impedem de viver uma vida mais tranquila, em obediência ao Senhor. Tá bom? Deus usa Jonas em sua rebelião e eventual obediência para mostrar sua compaixão aos outros. Primeiro aos marinheiros e depois aos ninivitas. Perceba que Jonas, no primeiro momento, ele foi para um lado, ele deveria ir para o outro, depois ele entra ali e os marinheiros e tudo mais que reconhecem que tem alguma coisa errada. E você conhece a história de Jonas, né? E depois, então, Jonas decide obedecer. E aí você vê Deus demonstrando a sua graça quando Jonas é rebelde no navio. Depois ele reconhece e se joga no mar, né? Não, eu sou o culpado. O responsável por tudo isso sou eu. E aí é uma obediência de Jonas, mas uma obediência bem forçada, né? Ele não tinha outra saída. E depois lá na frente, quando ele vai e prega aos ninivitas. Tudo isso contra a sua vontade. E você vê o coração obstinado de Jonas no capítulo 4, no finalzinho do livro ali. Né? Que Deus, então, ele usa Jonas como um instrumento de graça, de compaixão, ainda que esse instrumento muitas vezes relute para fazer a vontade dele. Mas ele vai usar, porque ele é soberano. E se ele escolhe e decide usar alguém, ele vai usar. Olha só Jonas capítulo 4, versículo 2, que é o que a gente tem aí como versículo-chave, né? Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. De novo, o caráter de Deus, né? Jonas falando com ele, olha, Senhor, eu conheço o seu caráter, eu sei que o Senhor é misericordioso, e eu não queria que esse povo se arrependesse. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Jonas, inicialmente, ele fugiu da sua pregação em Nínive, porque temia que Deus, sendo excessivamente gracioso e compassivo, encontrasse uma desculpa esfarrapada, tá? Entre aspas, para perdoar esses pagãos gentios guerreiros. Né? Então, quando Jonas recebe a ordem de Deus, ele fala,
Deus vai perdoar eles, eu não quero, porque eles são muito maus. Você já às vezes ou conviveu ou convive, né, com alguém que você acha que não merece a misericórdia de Deus, e às vezes você reluta em demonstrar a graça ou o amor de Deus para essa pessoa porque você acha que ela é muito má. Era assim que Jonas se sentia. Agora os medos de Jonas haviam se tornado realidade. Tá? Jonas estava bravo, mas ele conhecia Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Então, na cabeça de Jonas, o que ele queria é que Deus executasse a justiça de Jonas, não de Deus sobre os ninivitas. Porque Jonas queria, na verdade, que os ninivitas fossem destruídos, aniquilados, dizimados da terra. Ele queria esse tipo de justiça de Deus. Então não era a justiça de Deus, era a justiça de Jonas que ele queria. Ele queria vingança. Vingança à sua maneira. Você sabe e conhece bem Tiago, que diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui você vê um exemplo claro de alguém que queria que a sua própria justiça fosse executada na vida de uma nação inteira. Embora ele conhecesse o Senhor, conhecesse o caráter de Deus, e por isso sabia, o povo vai se arrepender, vai se converter, Deus vai salvar esse povo. Jonas achava que Nínive não merecia desfrutar da mesma paz, da mesma alegria, da mesma graça que ele e o seu povo desfrutavam. Ele queria ver o povo em eterno sofrimento. Ele queria viver no seu próprio conforto. Estou garantido. Deus me ama. Deus cuida de mim. Agora, aquele povo lá, eu não quero nem saber. Não quero nem saber de ser chamado, no caso não é aqui, de irmão, né? Porque eles são muito maus, são perversos. O que eles fazem com as outras pessoas não se faz. Então, o que Jonas queria era que o povo se desse mal e sofresse eternamente, enquanto ele desfrutasse de tudo aquilo que Deus tem para dar, toda a paz, toda a alegria, todo conforto e consolo no coração que só Deus pode dar. Ele se opôs, ele não queria que as pessoas desfrutassem disso também. Que egoísmo. Né? E muitas vezes a gente, se não age assim, nós somos tentados muitas vezes a agir dessa forma, de reter o amor de Deus e não transmitir a outros. Né? Ele sabia que Deus estava disposto a perdoar, mas não queria que os ninivitas soubessem disso. Nós precisamos olhar para Jonas e aprender com isso. E olhar para o nosso coração, sondar o nosso coração, pedir para que Deus sonde o nosso coração, para avaliar essas questões. Tá bom? E aqui uma coisa para nós aprendermos com Jonas. O arrependimento. Ele sempre vai trazer preservação e bênção, enquanto a obstinação vai trazer severa disciplina. O povo se arrependeu. Jonas se prendeu na sua obstinação e ele sofreu. Você conhece a história, você viu quanto ele sofreu. Um coração obstinado, preso aos seus desejos pessoais, que se recusava a fazer a vontade de Deus e a ver a vontade de Deus sendo feita, sofreu por causa disso. Ficou angustiado por causa disso. Quando tudo que ele precisava fazer era simplesmente obedecer a Deus. Lembre-se disso quando você for ler Jonas, lembre-se disso quando você se sentir tentado a desobedecer uma ordem clara de Deus na sua vida. Oséias fala da lealdade de Deus, livro que trata de questões aí bem complexas, mas fala também da lealdade de Deus. Lembre-se disso, tá? A profecia de Oséias está relacionada a Deuteronômio 28. Como grande parte dos profetas, é tudo baseado na aliança. Se você obedecer, você vai se dar bem. Se você desobedecer, você vai sofrer.
Tá bom? Algumas questões para a gente deixar bem claro e bem redondinho, pontuado aqui em Oséias. O casamento de Oséias com Gomer não é uma alegoria para ilustrar o amor de Deus. O casamento de Oséias com Gomer não é uma ilustração do que Cristo fez pela igreja. Não, não tem nada a ver com isso. Tá bom? O capítulo 3, o tema em questão, ele ilustra, na verdade, a restauração de Israel depois de um período de sofrimento e de privação. Tá bom? E ele deixa bem claro que a única esperança que existia para Israel era abandonar o culto a Baal e se voltar para Deus. Perceba, o povo desobedecendo, insiste na desobediência e Deus pune, mas depois ele restaura. Ou pelo menos ele aponta para a restauração. Porque nós estamos falando de profetas do período pré-exílio. Eles ainda vão para o exílio na Babilônia. Então tem muito sofrimento aí, mas tem restauração lá na frente. Até o exílio, instrumento de Deus para restauração, para colocar o coração do povo no lugar. Então nós precisamos nos atentar a essas questões, tá bom? Um breve resuminho aí, uma orientação para você perceber o livro de Oséias, aqui as divisões dos capítulos, né? E 5 ciclos de julgamento e salvação. Aqui começa no capítulo 1, versículos 2 a 9, julgamento, salvação, versículo 10 a capítulo 2, 1, e por aí, e assim vai. Depois, quando você for estudar Oséias aí, no seu devocional, no seu tempo individual com Deus, ou até mesmo em família, perceba esses ciclos em Oséias. E perceba o caráter, a fidelidade de Deus, o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Tá bom? Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Palavra pesada por intermédio do profeta Oséias, de Deus para o seu povo e também para os sacerdotes. Olha só que interessante, né? O povo sofria porque os sacerdotes eram negligentes também. Isso acontece. E acontece ainda hoje, com líderes espirituais. Tá bom? 2 palavrinhas aqui, conhecimento e rejeitar. O conhecimento que o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, falta a percepção de quem Deus é, falta todo o processo de aprendizagem e de raciocínio de quem é Deus, sobre o caráter de Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, como que os ensinamentos de Deus são aplicados na minha vida. Né? Então falta para o povo esse conhecimento, por isso o povo está sofrendo. Então, da mesma maneira que os sacerdotes rejeitaram o conhecimento, aqui, eles desprezaram, eles desdenharam do conhecimento, eles também seriam rejeitados, desprezados, desdenhados por Deus. Tá bom? Os líderes espirituais, então, eles sofriam do mesmo mal que o povo. Eles rejeitavam a Deus. Então, estava todo mundo literalmente no mesmo barco. Né? O povo rejeitava Deus e os sacerdotes, os líderes espirituais, também rejeitavam o conhecimento de Deus. Tudo isso, essa questão do conhecimento de Deus, tem a ver não somente com o quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, ou o quanto você conhece de teologia ou de história da Bíblia, não é isso. Mas é um conhecimento da verdade, como está aqui no 4º ponto, né? Que é essencialmente uma questão de um encontro pessoal com Deus e submissão a Ele. Ou seja, o conhecimento de Deus ele tem a ver, e o judeu tem muito isso muito claro na mente, que é um conhecimento prático. Aquilo que eu sei, eu pratico. Aquilo que eu entendo, eu pratico.
Se eu conheço a palavra de Deus, eu pratico ela, eu coloco em prática o meu conhecimento. Porque senão fica só no intelecto e só enche a cabeça. Não vira nada, né? Não vira uma vida, né? Vira só conhecimento. E o conhecimento pelo conhecimento, meu amigo, não vale a pena. É bom conhecer, vale a pena estudar, mas tão importante quanto isso é o equilíbrio do conhecimento e a prática. Precisa conhecer, precisa estudar, mas precisa praticar também. Até porque se não estudar, se não conhecer, não sabe o que praticar. Tá? Então, precisa haver esse equilíbrio. Tá bom? Não, se você perceber que há um desnível muito grande entre conhecimento e prática da sua parte, reveja seu modo de estudar a Bíblia, de viver a palavra de Deus e busque esse equilíbrio entre conhecimento e prática. Tá bom? Os sacerdotes aqui eram responsáveis pelo ensinamento da lei. Você tem isso em Levítico capítulo 10, versículo 11, especificamente. Era a função deles. Eles precisavam conhecer a lei de Deus, precisavam praticar a lei de Deus para que eles pudessem ou estivessem aptos, habilitados para ensinar o povo a respeito da lei de Deus. E era exatamente isso que eles estavam negligenciando. Então era quase que uma situação de causa e efeito. O povo negligenciava, os sacerdotes também, logo ninguém ensinava nada, ninguém aprendia nada. O que isso dá? Não dá certo, né? Você sabe. Não tem quem ensina e não tem interesse em aprender também, o povo vai sofrer. E a palavra de Deus é clara aqui, né? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E aí Deus precisa se valer de medidas sérias e drásticas para demonstrar a lealdade dele, a ele mesmo, a si próprio, a sua palavra, demonstrando também a punição e a restauração, revelando e expondo o coração do povo. Ok? O conhecimento, os líderes do povo de Deus que rejeitam essa responsabilidade atraem para si uma punição especial. Se você tem alguma responsabilidade de liderança na sua igreja, de ensinar, seja em qualquer área, seja no ensino da Bíblia, seja no ensino de adultos, crianças, jovens, adolescentes, seja no ensino através do louvor, enfim, tome cuidado. Porque se você rejeitar essa responsabilidade de ensinar, você vai sofrer uma consequência aí especial para você. Porque Deus deu a você a responsabilidade. Deus deu a você o dom, a habilidade de ensinar. E se você negligenciar isso, você vai sofrer de verdade. Tá? Quando nós nos esquecemos da lei de Deus, aqui embaixo, nós estamos preparando o terreno para todo tipo de pecado. Quando você abandona a Deus, quando você decide se esquecer de tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, você está preparando o terreno, você está cultivando o solo, preparando o solo para que toda espécie de pecado cresça no seu coração. E vai brotar. E o alerta de Deus aqui é claro: o povo está sendo destruído por causa da falta de conhecimento. Então, não se esqueça da lei de Deus, não se esqueça da palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Leia a Bíblia, ore, fale com Deus. Tenha amigos que vão te incentivar e vão te ajudar a adquirir mais conhecimento bíblico e também prática da Bíblia. Não se esqueça disso, porque você vai colocar no seu coração e vai dar abertura no seu coração para todo tipo de pecado. Esse é um recado importante para você e para mim, da parte de Deus. Não negligencie a palavra de Deus. A idolatria até mesmo arranca do povo a sua esperança de arrependimento, pois idólatras não conseguem reconhecer a soberania de Yahvé em todas as questões da vida humana. Para cada ídolo que nasce no seu coração, ou seja, para cada questão
seja uma pessoa, uma situação, um bem material, para cada questão que você coloca no seu coração e atribui um valor maior do que Deus, naquela situação específica, você não vai reconhecer a soberania de Deus, porque quem está governando o seu coração é aquele ídolo. Por exemplo, algo bem fácil da gente explicar: o dinheiro, o saldo da sua conta bancária. Se você atribui um valor ou dá mais atenção do que o devido ao saldo da sua conta bancária, você pode ter já uma direção de que esse é um ídolo no seu coração. E ali você está deixando que aquilo controle a sua vida e não mais Deus. A comida, o dinheiro, os bens materiais, prestígio social e tantas outras coisas podem se tornar ídolos no nosso coração. E isso vai arrancar a sua esperança de arrependimento e você não vai reconhecer a soberania de Deus na sua vida, porque coisas, pessoas, circunstâncias dominarão a sua vida e não mais Deus. Tome cuidado com a idolatria. Por isso é importante, conheça a palavra de Deus, estude e pratique a palavra de Deus. Caso contrário, você vai sofrer. Você vai sofrer bastante. Agora, lembre-se, Deus está sempre, sempre, sempre pronto a restaurar isso no seu coração. Ele está sempre pronto a te perdoar. Porque ele disse isso na palavra dele. Se você se arrepender, se você se colocar diante de Deus, rasgar o seu coração, como nós já vimos hoje, e confessar a Ele os seus pecados e pedir essa restauração, não tenha dúvidas que Ele vai te dar. Você vai experimentar isso. Então, lembre-se, não abandone jamais a palavra de Deus. Ok? Nossa aula hoje termina. Se você chegou aqui até esse ponto, parabéns. De novo, aguente firme, só nos restam mais 2 aulas. E qualquer coisa, não deixe de me procurar. Tá bom? Eu estou sempre à disposição para qualquer comentário, dúvidas, sugestões que você tiver. Ok? Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando.